Olá, estudantes! Hoje, dia 24/9, nosso professor de matemática não pôde comparecer à sua aula de aplicações práticas do Teorema de Pitágoras. Por essa razão, 4 substitutos irão passar o conteúdo para vocês: Lorenzo Gonzalez, João Vitor, Alexandre Duarte e Arthur Mariano. Pitágoras, nascido no ano de 570 a.C., foi um matemático e filósofo grego, autor do Teorema de Pitágoras. Desenvolveu trabalhos na área da filosofia, música, moral, geografia e medicina. Pitágoras nasceu na ilha de Samos, no mar Egeu, na Grécia. Filho de um rico comerciante, sua vida e suas ideias são uma mistura de lenda e história real. A lenda começa antes mesmo de Pitágoras nascer. Uma sacerdotisa do deus Apolo disse à tua mãe: tereis um filho de grande beleza e extraordinária inteligência. Será um dos homens mais sábios de todos os tempos. Lenda ou não, a inteligência do jovem Pitágoras impressionava os mestres das melhores escolas de Samos, que não conseguiam responder às perguntas do jovem. Adulto, em busca de novos conhecimentos, Pitágoras começou a somar, além de números, ideias sobre ciência e religião de outros povos. Para conhecer melhor os mistérios da religião egípcia, se fez sacerdote. Pitágoras também fundou a sua escola, a escola pitagórica, que era mais que uma escola. Era uma espécie de irmandade religiosa dedicada à matemática, religião, política e filosofia. Além de matemáticos e astrônomos, a escola abrigava biologistas e anatomistas. O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos lados de triângulo retângulo da seguinte maneira: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O Teorema de Pitágoras é muito importante para a matemática, tendo influenciado outros grandes resultados matemáticos. Para a aplicação do Teorema de Pitágoras, é necessário compreender as nomenclaturas dos lados de um triângulo retângulo. O maior lado do triângulo fica sempre oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Esse lado recebe o nome de hipotenusa. Os demais lados do triângulo são chamados de catetos. Em uma situação dada por um triângulo equilateralmente intitulado L, queremos saber a sua área. Nós já temos a sua base, que seria L, então A é igual a L vezes H dividido por 2. Então nós pegamos a figura do triângulo dividindo ela ao meio, formando dois triângulos retângulos. Nós pegamos um deles com as medidas de L, H e L sobre 2 e fazemos o teorema de Pitágoras normalmente, obtendo depois no resultado final H igual a L raiz de 3 sobre 2. Bom, com base nas explicações anteriores, a gente vai resolver um exercício sobre o Teorema de Pitágoras para ter um entendimento melhor do que foi explicado. Aqui a gente tem um triângulo retângulo com um lado de 12, 16 e x. Primeiro a gente tem que ver quem que é a hipotenusa, que é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. No caso é x. Então primeiro, aplicando o Teorema de Pitágoras, vai ficar x ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Aí a gente vai resolver de uma forma bem simples. Vai ficar x ao quadrado igual a 12 ao quadrado dá 144. Vocês, por gentileza, vão fazendo 144 mais 16 ao quadrado. 16 ao quadrado da dá última atividade. Faça um 256. resumo, por favor, e envie. A gente vai descer o x ao quadrado, vai somar isso daqui que vai dar 400. E 400 a gente vai passar esse 2 aqui como raiz. X igual a raiz de 400. E a raiz de 400 é 20. Então x igual a 20. O Teorema de Pitágoras trouxe consigo uma nova descoberta. Ao construir um triângulo retângulo, em que os catetos são iguais a 1, os matemáticos, na época, depararam-se com um grande desafio, pois encontrar o valor da hipotenusa do número desconhecido apareceu. Aplicando o Teorema de Pitágoras, x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, para x ao quadrado, igual a 2 para x é igual a raiz de 2. O número encontrado pelos matemáticos da época hoje é chamado de irracional. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido o conteúdo e que tirem ideias do trabalho bimestral.